Olá, eu sou a professora Giancarla Mobonato e vamos falar hoje um pouco sobre redação lógico com base no nosso livro Teoria e Texto. Então, esse livro aqui foi feito especialmente para falar de redação e a intenção dele é que você consiga, com uma sequência lógica, começando aqui desde o primeiro capítulo até o último, chegar ao ponto de conseguir fazer um bom texto, tá? Então, nós temos aqui a seção 1, que tem aspectos iniciais. No final, você tem algumas folhas, por exemplo, de redação, como se fosse versão da prova mesmo. A ideia é que você consiga entender todo o processo de construção de um texto para chegar ao final e fazer um bom texto. Agora, eu vou falar sobre uma parte muito importante, que é a base, que são os parágrafos. Como assim? Claro, quando nós falamos em textos, nós estamos falando em escritas de parágrafos. Então, os parágrafos são a base de um bom texto. Você escreve um texto, quando você fala assim, escreva um texto em prosa, significa fazer um texto em parágrafos. E aqui eu vou falar especificamente dos parágrafos de uma dissertação, tá? Por quê? Se eu pegar uma narração ou uma descrição, não há, por exemplo, uma determinação em relação aos parágrafos, porque tanto a narração quanto a descrição são textos mais livres. Já a dissertação, como ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, eu preciso que os parágrafos também tenham essa característica. Então, por exemplo, nós vamos ter os parágrafos, que são os parágrafos que a gente vai ter introdutórios, tá? O parágrafo introdutório, ele tem que ter uma cara de parágrafo introdutório. Nós temos os parágrafos mediais. O que são os parágrafos mediais? São aqueles em que você tem o desenvolvimento, tá? E o parágrafo final, que é o parágrafo em que você coloca a sua conclusão, tá? Aqui tudo bem, a conclusão, como ela é uma retomada de tudo, não tem muito o que se falar sobre ela. Agora, eu tenho que saber como é que eu vou ter um parágrafo introdutório e o que é que eu tenho que ter para ter um parágrafo medial, tá? Como é que isso acontece? Então, no livro, lá na página 83, você começa com parágrafo, sequência lógica. São os parágrafos que dão sequência ao seu texto. E se eu não tenho uma sequência lógica, o texto ele fica quebrado. Então, eu preciso organizar o meu texto de forma em que eu tenha todos os parágrafos bem direcionados, numa forma lógica, que um seja uma melhoria, como se fosse um aumento do outro. Eu fiz o primeiro parágrafo, o segundo aumento o meu texto, o terceiro mais um pouquinho, eu vou progredindo, tá? Por isso, aqui no livro, nós trouxemos uma parte especial somente sobre os parágrafos. Então, você vai ter o seguinte: lá na página 87, nós temos alguns exemplos de parágrafos introdutórios, tá? Então, vamos lá. Os parágrafos introdutórios, eles podem vir de várias maneiras, tá? Isso, não há, por exemplo, uma lei. Tenho que começar assim o meu parágrafo introdutório. Não há uma lei, por exemplo. Mas existem algumas formas de você começar para que deixe o texto mais claro e para que facilite o seu leitor e ele entenda, isso aqui então realmente é uma introdução, tá? Então aqui no material nós temos o seguinte: algumas formas de você começar. Uma delas, podemos começar aqui dando algum tipo de conceito, tá? Isso aqui você pode acompanhar, está lá na página 87. O que é um conceito? Um conceito é quando você define alguma coisa. Isso aqui é bem positivo, tá? Por exemplo, você começou um assunto que você não sabe muito bem o que falar. Comece conceituando. Dê um conceito, uma ideia que se tem sobre aquele assunto, o que as pessoas pensam de forma geral, o que a sociedade tem de ideia. Aí você consegue começar o texto, tá? Por exemplo, olha aqui esse conceito aqui que trabalha com a ideia de definição, de uma ideia ou ação. O preconceito de raça é, infelizmente, realidade do cenário brasileiro. O racismo é visto ao longo de toda a história da sociedade moderna como uma herança do sistema escravagista em que o país esteve submerso desde o descobrimento em 1500 até o fim do século XIX. Então, eu só fiz o quê? Uma definição. Só você tem uma definição teórica, por exemplo, tem que ir lá na teoria, na história para fazer isso. Não, é uma definição que você percebe que é comum a todos, ou a grande maioria. Então, é uma forma de você começar o texto também. Outra forma de você também fazer a introdução é por meio de estatísticas. Como assim?
Quando você fala em estatísticas, estamos falando em porcentagens, em dados e tudo mais. Aqui tem um pequeno problema. Por exemplo, se você sabe de alguma estatística muito importante, bem pontual, de onde é a fonte, beleza. Aí é legal que você coloque segundo, não sei quem, mas não invente, tá? Eu vou inventar, não invente. Ou às vezes você pode usar estatísticas que são de domínio público, é tão conhecido já, por exemplo, tá tão marcado já no dia a dia, tantos por cento das pessoas são assim, a maioria das pessoas tem problema assim. Então, quando você vê que é muito divulgado na mídia, você pode fazer uso disso. Mas cuidado, por quê? Um parágrafo de introdução com estatísticas é simples, não pode ter só estatística. A estatística ela faz parte da introdução, mas tem que ter mais coisa ali para rechear bem o seu texto. Aí você tem aqui no nosso material algum exemplo disso. Outra forma também é por metáfora. Posso fazer isso? Posso. Às vezes, dependendo da situação, você pode fazer uso de uma metáfora. O que é que você tem que cuidar? Eu só não posso fazer uma metáfora que ela tenha muita ambiguidade. Eu tenho que tentar evitar um pouco isso. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. A ferida nacional que a todos incomoda é a chamada de corrupção. Por manchar a honra e a dignidade de uma nação, essa mazela torna aqueles que a praticam lobos do próprio homem, que esse elemento da fé e da esperança dos que não sucumbiram a esse mal. Beleza, aqui eu usei metáforas, mas não tem uma metáfora assim que provoque duplo sentido. A metáfora por si só é como se fosse autoexplicativa. Aí você pode usar. Agora, se for uma metáfora que dê muita margem para várias interpretações, tem que evitar no seu texto. Nunca pode deixar o texto ambíguo, nunca com duplo sentido. A ideia é ter um texto que ele tenha sempre o sentido completo, direcionado. Beleza. Outra forma de fazermos isso aqui também, além da metáfora, é usarmos, por exemplo, uma questão, tá? Como assim? Posso, por exemplo, na minha introdução colocar algum tipo de questão, uma pergunta? Posso, tá? Desde que você consiga, ao longo do texto, responder tudo isso daqui, beleza. O problema é quando você coloca uma pergunta na introdução e você não responde depois de forma clara, ou deixa sua resposta meio subentendida. Não, tem que ser uma resposta muito clara para que você possa garantir a introdução de uma forma boa. Olha esse exemplo aqui. A corrupção no Brasil, infelizmente, pode parecer parte da cultura nacional. São inúmeros os escândalos que envolvem desde a classe de políticos até mesmo donos de empresas ou funcionários públicos. Seria esse mal enraizado no cotidiano popular e transmitido entre gerações? Então, aqui foi feita uma pergunta. Nesse caso aqui, a ideia é que você, no decorrer do texto, responda a essa pergunta. E não deixe a pergunta pela pergunta, senão você vai deixar o texto incoerente, tá? Outra maneira de você fazer também a introdução, a partir de uma contestação. O que é isso? Você mostra que sabe que tem um lado, mas você quer apenas ir para o outro lado, tá? É bem legal. Nossa, é muito bom, porque a contestação mostra que você domina os dois lados. Por exemplo, ainda que exista, aí você pode fazer uso das concessivas. Ainda que exista a crença popular de que a mulher carrega uma parcela de responsabilidade nos casos dos estupros, é notória a falácia nesse posicionamento, uma vez que atentar contra a própria vida foge do instinto de preservação que carregamos. Assim, a mulher carrega apenas o papel de vítima de ato tão atroz contra a sua dignidade. Então, o que acontece? Na contestação, você faz o seguinte, você mostra que você sabe dos dois lados, que você conhece os dois lados, mas você vai defender um deles. Isso é muito bom, mas claro, quando você sabe fazer uso desse tipo de recurso. Outra forma que também você pode usar é o que a gente chama de trajetória histórica, tá? Posso fazer uso? Posso. Mas se você percebe que é importante, que você vê que é essencial para que você entenda ou deixe o leitor entender a sua ideia. Então, na parte histórica, tem que só cuidar para ter uma sequência bem lógica, não ficar nenhuma lacuna ali ou algo meio vago demais, tá? Tem que cuidar com isso daqui. Temos também a comparação. Você também pode fazer uso da comparação, pode comparar, por exemplo, duas realidades, países diferentes, regiões diferentes, dá para fazer isso também, fica muito legal. Pode fazer uma citação. O que é uma citação? Pode estar uma fala importante de alguém ou uma fala importante de uma lei que você considera essencial. Posso fazer isso, mas
tem que amarrar a citação com o resto do seu texto, por exemplo. Então, na comparação, você compara realidades diferentes. E na citação, eu posso até fazer uso dela, desde que eu amarre seu texto. Por exemplo, olha nós sempre aqui nosso material, página 88. Navegar é preciso, viver não é preciso, dizia Fernando Pessoa. Seguindo a premissa do poeta, é possível afirmar que a vida se configura em um conjunto de incertezas, de variáveis que permitem inúmeras escolhas diante das mais diversas situações. A precisão dos argumentos foge à realidade do dia a dia. Então, realmente, aí eu percebi que a citação que teve aqui tem uma lógica. Não é assim, ai, que legal, eu gosto dessa frase, vou colocar no meio do texto. Não, tem que ser algo que tenha a ver, que esteja amarrado ao assunto e que vai te dar um suporte para o restante do seu texto, tá? Então, aqui são formas de começar a introdução. Isso é muito importante que você deixe marcado para o seu leitor, tá? Agora, qual é melhor? Não importa, não tem uma melhor ou pior. Ah, qual que você indicaria? Eu, particularmente, eu acho que é legal você ficar na parte do conceito, porque conceituar sempre é mais fácil, tá? E na hora de uma prova você tem muita coisa para se preocupar. Então eu acho que o conceito ele acaba sendo uma forma mais fácil de você fazer um texto. E a conta são coisas muito boas, tá? São duas muito importantes, que eu gosto de fazer assim. Mas se você quiser fazer das outras maneiras, não tem problema. Desde que você saiba que tudo o que você coloca na introdução tem que ser explicado no desenvolvimento. Não é opção, tá? Eu não posso jogar uma informação aqui na minha introdução e deixar por isso mesmo. Tudo que eu coloco na introdução tem que ter ligação com o desenvolvimento, porque a introdução ela apresenta o desenvolvimento. Então eu tenho que ter isso muito bem ligado e amarrado, senão você vai perder a lógica de progressão textual. Beleza. Aí temos também agora os parágrafos mediais. Como assim? Os parágrafos mediais, eu não consigo, por exemplo, trazer uma definição precisa para todos eles. Por quê? Você pode fazer um desenvolvimento, aqui você vai ter o desenvolvimento, tá? Então, eu posso ter o desenvolvimento com 2 parágrafos, posso ter com 3 parágrafos, aí vai depender de como você vai construir o texto na hora da prova, tá? O que você tem claro? Os parágrafos mediais sempre estão amarrados à introdução e eles dão sequência, eles dão explicações. Então, é aqui que você ganha nota, tá? No nosso material, você vai encontrar aqui alguns exemplos de parágrafos mediais, tá? Nós temos aqui um exemplo bem legal de uma proposta de redação, que ela fala assim para você. Ela te traz o texto lá de apoio, né, página 90, e fala assim: considerando o que está escrito acima, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema abaixo. A mobilidade urbana, aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, como é que eu posso fazer esse texto? Aqui você pode fazer um parágrafo de introdução, apresentando o assunto aqui, e 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, nós temos aqui, ó, aspectos sociais. Aí você também tem aspectos econômicos e aspectos ambientais. Então, você pode, por exemplo, fazer um desenvolvimento e colocar um parágrafo falando dos aspectos sociais, outro dos econômicos e outro dos ambientais. E todos eles vão estar amarrados à introdução. Então, só que eles têm que ter uma sequência. Olha como ficou o nosso texto aqui. Aqui eu tenho uma introdução que vai simplesmente apresentar o assunto. Por exemplo, página 90. A sociedade contemporânea enfrenta inúmeros desafios no século XXI. Assim, alguns obstáculos podem atravancar o desenvolvimento das grandes cidades, dentre eles a mobilidade urbana. Nesse sentido, para que esse direito do cidadão não seja cerceado, será necessário equilibrar aspectos sociais, econômicos e ambientais com o crescimento dos grandes centros. Então, aqui apenas foi colocado aqui na introdução que nós temos mobilidade urbana e foi feita uma relação da mobilidade urbana com aspectos sociais, econômicos e ambientais. Agora, o que a gente vai fazer? No desenvolvimento, parágrafos mediais, eu vou sim explicar cada um dos aspectos. Então, por exemplo,
Para começar o meu parágrafo medial, começar o desenvolvimento, eu tenho que dar um pontapé. Inicialmente, é preciso considerar o impacto que a mobilidade urbana causa aos aspectos sociais. Então, quando você tem um parágrafo medial, que é o desenvolvimento, procure a primeira coisa, sempre, primeira informação do seu texto, primeiro período, tudo. Já vai direto à ideia mais importante, aquela mais forte. Depois você vai explicar, tá? Já comece de cara, no primeiro período, já apresentar a ideia, como está aqui, aspectos sociais. Aí vamos lá. Nesse sentido, aí tudo que vem depois, explica o que foi dito agora. Nesse sentido, é como observar em grandes centros, por exemplo, inúmeros projetos voltados para a construção de viadutos ou rodovias no intuito de facilitar o trânsito de pessoas. Entretanto, a agilidade do tráfego não pode ser vista como prioridade, pois muitas vezes o investimento em escolas, ginásios esportivos ou centros de lazer pode melhorar a qualidade de vida da população e na pensão locomoção. Então, nós temos aqui uma parte social, beleza. Aí temos o outro, que é o aspecto econômico, que está aqui, que é o segundo. Atrelado ao bem-estar, então o que eu fiz? Nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, foi falar do aspecto social. Aí eu já começo o meu parágrafo amarrando com o anterior. Atrelado ao bem-estar, surge o aspecto econômico, pois a mobilidade planejada deve evitar gastos exagerados do cidadão com o transporte público em deslocamentos mal planejados. Além disso, a economia deve funcionar não apenas em virtude da mobilidade, pois numa cidade bem organizada, o cidadão pode movimentar os recursos financeiros com lazer, alimentação e moradia. Beleza. Aí, então fizemos aqui, o parágrafo inicial, fizemos um dos aspectos sociais, econômicos e agora o último dos ambientais. Então, de novo, eu marco um conectivo para mostrar que eu coloquei mais uma informação. Ademais, vale destacar o aspecto ambiental nesse processo de mobilidade. Países que alcançaram sucesso durante essa ação, como a Holanda, por exemplo, fizeram uso de materiais reaproveitados em seus projetos. E continua aqui. Aí ele fala da parte ambiental. Então, veja que a ideia, os parágrafos mediais, a ponta mais importante é apresentar a ideia mais forte, sempre. Primeira coisa, você vai apresentar a ideia mais forte. Segundo aspecto de um parágrafo medial, você vai aqui explicar. Você tem que trazer explicações. E você pode fazer isso também por meio do quê? Por meio de exemplos. Então, sempre assim. Parágrafo medial, traga a ideia mais forte, depois explicações. Sempre desse jeito. Aí você não tem problema de corretor, por exemplo, não entender a sua ideia, ou entender outra coisa, ou se perder na leitura. Você vai direto ao que tem que ser feito e ponto final, tá? Então, essa é do parágrafo medial. Beleza. Aqui temos mais um aspecto interessante que também faz parte do meu desenvolvimento, que você vai encontrar na página 92, que a gente chama de contra-argumentação. O que é isso? Contra-argumentação é o seguinte, vamos supor que você está defendendo a redução da maioridade penal, tá? Está defendendo. Então, quando você defende, você vai mostrar os pontos que você usa para defender seu ponto de vista. O que é a contra-argumentação? Quando você, por exemplo, mostra que você conhece o outro lado da história, mas você continua com a sua opinião. Aí você rebate o que os outros pensam e mostra o que você pensa. Isso é contra-argumentação. E aqui você tem um exemplo de que quando eu falo, vale a pena depois você ler aqui na página 92, esse texto que é vínculos afetivos, em que você tem uma construção marcada por isso, por essa contra-argumentação, ou seja, você mostra que há uma opinião marcada. Eu sei que existem os que defendem, mas eu sou contra. Eu sei, ou então o contrário, eu sei o que aqueles que são contra, mas eu defendo. Então você conhece os dois lados da história e você mostra, não, mas mesmo conhecendo o lado A e o lado B, eu continuo desse lado. Isso é contra-argumentação, muito legal, muito bom de ser feito, claro, quando você domina bem isso daí.
Aí, outra estratégia bem legal é a exemplificação. O que é isso? Na exemplificação, você vai trabalhar lógico com exemplos. Claro, né? Se a exemplificação são exemplos. Então, aqui, nós temos ali na página 94, um início falando sobre isso daqui, sobre esse assunto, tá? Exemplificação. O que é isso? Sempre quando você vai exemplificar, você vai dar, por exemplo, você vai mostrar na prática. Vamos supor assim, você conhece uma lei, tá? Olha, a lei é essa, fala isso, 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 isso. Tá, mas na prática é o quê? Na prática é assim. Então, quando você dá exemplos, você deixa mais claro ao seu leitor o que você quis dizer. Isso valoriza bastante. E eu posso dar várias formas de fazer exemplos. Então, por exemplo, como que eu faço para dar um exemplo? Então, vamos lá. Eu posso fazer uma exemplificação simples, tá? Como assim? Aí é só você simplesmente falar, como exemplo, isso e ponto final, tá? Nessa parte aqui, você simplesmente coloca um fato importante que aconteceu, ou um exemplo do dia a dia, sabe? É importante que as pessoas cuidem do meio ambiente. Como exemplo, não desperdiçar água. Então, são coisas mais simples que podem aparecer a depender do texto que você tem que construir. Também, aí, algumas coisas mais importantes são comparações. Como assim? Eu posso exemplificar fazendo comparações entre dois países, entre dois lugares, duas situações, duas realidades, dois objetos. Então, eu posso fazer comparações. Posso, tá? Desde que você mostre para que serve essa comparação. Se ela é para reforçar o seu argumento, se é para deixar isso muito claro, tem que ter isso bem marcado aqui. Outra maneira é uma trajetória histórica. Como assim? Posso trazer, por exemplo, como exemplificar usando uma parte histórica? Posso, tá? Se eu falar assim para você, a música popular, ela pode ser usada como forma de protesto. Como exemplo, seguem aí os grandes festivais de música na Jovem Guarda. Aí você pode fazer uma trajetória histórica para exemplificar o que você disse. Posso sim, tá? É uma forma de você fazer isso, fica bem legal. Outra forma de fazer uma exemplificação são com hipóteses. As hipóteses, claro também que você não pode colocar coisa muito absurda, né? Mas as hipóteses, você vai supor alguma coisa. Então, por exemplo, você vai mostrar que é possível fazer isso, um exemplo seria isso, eu posso fazer algumas suposições, pode acontecer também. Outra forma, fazer um questionamento, tá? Como assim? Eu posso, a partir de um fato, provocar um questionamento, posso também, tá? Posso usar um exemplo como forma de questionar o meu leitor, para que ele consiga entender e chegar a alguma conclusão sobre aquele assunto. Outra forma é o uso de dados, tá? Lógico, vou só reafirmar aqui que quando a gente usa dados, tem que ser alguma coisa que você domine. Não posso simplesmente fazer qualquer tipo de dados, tá? Inventar os dados, não posso. Tem que ser uma coisa que você saiba. E outra, uma citação. Também posso, tá? Posso fazer uma citação? Posso. Por exemplo, a pena de morte deveria ser legalizada ou deveria ocorrer da mesma forma como pensa tal pessoa, tá? Então, eu posso fazer isso sim. Mas, lógico, eu particularmente acredito que uma das formas mais tranquilas de você fazer uma exemplificação é aquela simples, tá? Porque você não precisa fazer muita coisa. E também pode pegar um pouco de parte histórica, que são alguns dados, sabe? Alguns dados históricos mesmo, fatos históricos que você pode usar como forma de exemplificar algum tipo de acontecimento. Então, isso pode acontecer, tá? Por exemplo, manifestações, corrupção, você pode colocar exemplos, se for trabalhar com um texto que fala sobre corrupção. Eu posso colocar alguns exemplos de fatos conhecidos da história, que são fatos que mostram a corrupção. Então, isso vai muito de cada texto. Sempre qual é o segredo? Cada proposta é única. Então, quando você fala em propostas, cada uma tem uma possibilidade. Por isso, a importância de entender sempre assim, como a proposta foi feita, como ela vai ser trabalhada e como é que eu vou fazer toda essa trajetória, tá? Aí, por fim, claro, a conclusão que é uma retomada. O que a gente pode entender aqui, então?
Primeiro, nós temos um texto dissertativo. Então, vamos fazer um resuminho aqui para você entender essa parte. Eu vou fazer, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui uma introdução, tá? Que é o parágrafo introdutório. Então, na introdução, qual o seu cuidado? Na introdução é fazer o quê? É colocar aqui na introdução as informações básicas. Por exemplo, colocar aqui o assunto que você vai trabalhar e se você conseguir mostrar o objetivo do seu texto. Beleza. Aí agora eu vou fazer o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, tá? Primeiro, ó. Então, desenvolvimento 1. Como é que eu faço desenvolvimento 1? Aqui eu tenho que começar o parágrafo sempre fazendo o quê? Vou colocar a ideia mais forte aqui e a partir disso daqui eu vou fazer o quê? Explicar, dar as minhas explicações, tá? Sempre esse parágrafo aqui tem que ter alguma relação com a introdução, de alguma forma. No parágrafo desenvolvimento, o segundo parágrafo, o desenvolvimento 2, você vai fazer a mesma coisa. Você vai ter que ter uma ideia mais forte, tá? E depois fazer o quê? Explicar. Agora, qual o seu cuidado? O parágrafo 2 tem alguma relação com o anterior e também com a introdução, tá? Você vai amarrando os parágrafos de tal maneira que eles estão dependentes um do outro, tá? Aí temos lá o nosso, vamos supor que você faça 3 parágrafos. A mesma coisa, tá? Você vai colocar o que aqui? A ideia mais forte sempre no início, sempre já de cara, e depois as explicações. E o parágrafo 3 tem que ter alguma relação com esse e com a introdução. Então, olha como um texto ele é uma amarração, é uma teia. Você vai juntando tudo. Aí, por fim, temos o parágrafo de conclusão. A conclusão é o quê? Simplesmente você vai reafirmar o que você fez na introdução e no desenvolvimento. É isso que você faz. Então, olha a importância de você ter uma introdução bem organizada, porque os parágrafos que estão aqui mediais, eles vão retornar aqui para poder ter uma base. A conclusão também vai voltar lá, porque ela tem que retomar o texto inteiro. Então, fazer um texto muito bom, uma introdução bem bonita, bem organizada, já é praticamente uma grande parte do seu texto. Você já direciona o seu leitor, tá? O segredo é, pense que os parágrafos, eles são sempre numa sequência lógica. Eu não posso construir parágrafos que não têm relação nenhuma com o outro. Eles têm que ter uma relação entre eles, ou por meio de um conectivo, ou a ideia que exista entre eles, algum tipo de amarração tem que existir. Porque daí você garante o quê? A coesão do seu texto. Então, quando se fala em parágrafos, tenha esse cuidado. Não faça parágrafos muito longos nem muito curtos, mas mais ou menos um equilíbrio entre eles, tá? Mais ou menos dessa maneira. E divida o seu parágrafo em períodos, tá? Então, você tem aqui, ó, fiz o meu parágrafo aqui. Comecei lá, vou fazer um período aqui, terminei aqui, beleza, período 1. Faço mais um período, aqui, período 2 e mais um. O ideal é que você consiga organizar o seu parágrafo em períodos. Não fazer um período só, porque você acaba errando na sua estrutura. Então, faça o quê? Nesse período inicial aqui, ó, o primeiro, o que você vai fazer aqui nessa primeira parte? Você já coloca a sua ideia mais forte, aqui, ó. Mais forte, tá? No segundo período, você já começa como? Com as explicações. E se você conseguir fazer isso, aqui você já coloca algum tipo de exemplo. Então, olha como fica bonitinho e organizado. Aí, esse período tem relação com o anterior, esse com esse, e o seu parágrafo inteiro tem que ter relação com a introdução, pelo menos, tá? Então, aqui fica bem organizado. O seu leitor consegue ter uma sequência lógica, ele tem uma progressão e ele consegue entender o que é que você colocou no texto. Isso vale muito e conta muito ponto no texto. Então, sempre que você fizer uma dissertação, pense nos parágrafos. Eles são a base do seu texto. E os parágrafos têm que estar bem alinhados, bem dispostos,
numa sequência lógica e eles não podem estar jogados ao vento assim, sabe? De qualquer jeito. Tem que haver a coesão, a conexão e a amarração para que você tenha um texto organizado. Quanto mais organizado, melhor. O seu corretor não tem problema para corrigir, corrige de uma forma rápida, fica feliz e consegue tirar uma boa nota, tá? Então, aqui, fechando nossa aula aqui, nós temos então a ideia dos parágrafos bem articulados, garante o que eu chamo de progressão textual. Então, o texto que tem progressão textual é um texto muito bem escrito, muito bem organizado e que te ajuda a deixar isso, o seu corretor lê e consegue entender a sua ideia de uma forma ampla. Então, cuidado. Fez um bom texto, tem que ter parágrafos bem organizados, bem articulados, para que você garanta o quê? Progressão textual. Legal? Até um próximo encontro, então.